Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 413 do projeto Bíblia para Iniciantes, capítulo 3 de Gálatas. Vamos lá. Eu estou com uma versão aqui da Bíblia NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. E o título dessa primeira metade desse capítulo é Lei ou Fé. É isso que nós vamos aprender aqui através do que Paulo vem nos ensinar. Depois de já ter condenado firmemente, veementemente a Pedro, que estava ali querendo aceitar a questão da circuncisão para os novos convertidos, agora Paulo ele traz essa dualidade aí, lei ou fé. O que vale mais, a lei ou a fé? O que vale hoje? Capítulo 3, versículo 1. Ele fala o seguinte: Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz, por assim dizer. Vocês viram Jesus na cruz, através da minha pregação. Versículo 2. Respondam agora somente isto. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Olha só. É uma pergunta poderosa aqui de Paulo, falando para aquela igreja que aceitou a Cristo, que foi transformada, que recebeu o Espírito de Deus. E a pergunta que Paulo fala, esse Espírito de Deus que eles receberem, foi por fazer o que a lei manda, ou por terem ouvido e crido na mensagem do Evangelho, das boas novas de Cristo Jesus? Versículo 3. Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito Santo, do Espírito de Deus, e agora querem ir até o fim agora pelas suas próprias forças, ou seja, pelas suas próprias obras? Versículo 4. Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Paulo demonstra aqui uma irritação. Versículo 5. Será que quando Deus dá o seu Espírito, o Espírito Santo para nós, e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? É isso? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Olha só, lei e fé. Lei e crença, e acreditar, e crer. Ele está nessa dualidade aqui. Versículo 6. Lembrem-se do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Agora ele traz o exemplo de Abraão. E lembrem-se que na época de Abraão não havia lei ainda. Moisés trouxe os 10 mandamentos, as 613 leis, tá? Mas isso tudo foi depois de Abraão, Isaac, Jacó, José, os 430 anos de escravidão no Egito, e depois que veio Moisés e a lei. Tá? Então, olha só, para ficar claro aqui o exemplo que ele vai trazer. Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus aceitou Abraão por causa da fé de Abraão. Abraão, ele é citado na Bíblia como o pai da fé, aquele que acreditou em Deus, não questionou, que quando Deus falou, sai da tua casa, da tua parentela, ele foi, para um lugar que eu te mostrarei, ele foi, ele não sabia onde era, saiu do conforto. Quando ele teve a promessa a Isaac, e Deus falou, vai e sacrifica Isaac, porque ele estava amando mais a Isaac do que a Deus, ele foi sacrificar Isaac, sabendo que Deus proveria, e Deus proveu
o cordeiro, antes dele sacrificar Isaque, o anjo apareceu e proveu o cordeiro. Então, a fé de Abraão, a obediência de Abraão, foi aquilo que justificou a Abraão. Tá? E ele está trazendo esse exemplo aqui para lembrar a todos também que na época de Abraão não havia lei. Então ele creu em Deus, ele teve fé em Deus e por isso Deus o aceitou. E isso lhe foi imputado para a justiça. Versículo 7. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Versículo 8. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo a ele: por meio de você, Abraão, Deus abençoará todos os povos. Todos os povos, não apenas os judeus. Versículo 9. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem também são abençoados como ele foi. Que possamos seguir o exemplo de Abraão, que teve fé, foi abençoado, recebeu a promessa pela fé. Pela fé. Versículo 10. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. E é essa uma das funções da lei. De mostrar, a lei já estava preparando para Jesus, de mostrar que só um, o único que conseguiu cumprir toda a lei foi Jesus. Então, na época da lei, os sacrifícios que eram feitos ali, as imolações, os sacrifícios, o sangue derramado dos cordeiros, dos bodes, dos bois, dos animais. Por quê? Porque todos reconheciam que eram pecadores e precisavam do sangue para pagar o pecado, porque ninguém conseguia cumprir toda a lei. E agora eles estão querendo, a igreja de Cristo está querendo trazer a lei de volta. Entende? E Paulo está ali veementemente exortando: parem com isso. Parem com isso. Versículo 11. Versículo 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque está escrito nas Escrituras, lá em Abacuque 2, capítulo 2, versículo 4, está escrito, e ele cita aqui, Paulo cita: o justo viverá pela fé. Vai lá em Abacuque e confere isso. Por isso que é maravilhoso, gente. A Bíblia, ela é toda intercalada, ela é toda ligada. O Novo Testamento, ele não faz sentido sem o Antigo Testamento. Olha quanta coisa, a gente está no Novo Testamento e olha quanta coisa nós estamos vendo aqui referente ao Antigo Testamento. Já falamos aqui de Gênesis, sobre Abraão, já falamos de Deuteronômio, sobre maldito todo aquele, que não permanece nas coisas do livro desta lei, que está lá em Deuteronômio. Estamos falando aqui, o justo viverá pela fé, que é um dos profetas, lá Abacuque. Vamos falar ainda de Levítico e Deuteronômio outra vez, em apenas 14 versículos. Olha só. Por isso que é importante, gente, a gente entender, a gente ler a Bíblia toda. Tá certo? Versículo 12. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda, ou aquele que observar os preceitos da lei, por eles viverá. Versículo 13. Porém,
Cristo tornando-se maldição. Olha só, aqui já ele traz toda essa explicação do Antigo Testamento, e aí vem o que importa. Tudo estava trazendo, a lei apontava para Cristo, Abraão apontava para Cristo, né? O próprio sacrifício que Abraão ia fazer, sacrificando o seu próprio filho, o próprio Deus fez, sacrificando o próprio filho. Ele não permitiu que Abraão fizesse, mas o próprio Deus fez isso. Amém? Porém, Cristo, versículo 13, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como diz as Escrituras. E agora lá em Levítico 18:5. Maldito todo aquele que for pendurado numa cruz, no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Perdão, isso daqui está em Deuteronômio 21:23. Versículo 14. E Jesus se fez maldito. Ele se entregou e foi pendurado no madeiro para que ele levasse todos os nossos pecados e se fizesse maldição por mim e por você. Amém? Versículo 14, para fechar aqui hoje. Cristo fez isso para que a bênção de Deus, para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus, e para que todos, judeus e não-judeus, todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus nos prometeu. Amém? Então, é por meio da fé, não é por meio da lei. Olha só, não são as obras humanas, mas a obra de Cristo que nos justifica. Não são as nossas obras, mas as obras de Cristo. Então, pela fé em Cristo, aceitamos a Cristo, aceitamos o que Ele fez e isso nos justifica. É lógico que, que agora, como a gente falou no dia anterior, Cristo vive em mim. E aí eu posso fazer, eu posso cumprir, eu posso fazer as boas obras, mas fazer as boas obras e cumprir a lei é uma consequência da fé, uma consequência da transformação que Cristo opera em nós através da nossa fé nele mesmo. Amém? Então, a fé, ela acaba gerando boas obras, mas não são as boas obras que nos justificam. Ninguém é merecedor porque faz boas obras. Nós recebemos uma graça que é o favor imerecido por causa da nossa fé naquele que é o nome acima de todo nome, naquele que veio, se humilhou, veio como servo, o rei veio como servo e se entregou naquela cruz por nós. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto. Lembre-se, o justo viverá pela fé. Fala aí, eu viverei pela fé. Beijo no coração.